Período joanino e independência do Brasil. Vamos começar a entrar no terreno mais específico agora da história do Brasil, hein, gente? Lembrando o seguinte, 1822 foi o ano da independência do Brasil. Até então, não existia um país chamado Brasil. Esse território que compreende o Brasil, né, que vai se formando ao longo dos séculos, ele era um pedaço dos domínios portugueses, ele era uma parte de Portugal, uma colônia de Portugal, ok? Brasil, enquanto país, somente a partir de 1822 e ainda assim você vai ter uma construção de décadas, décadas e décadas, até se formar uma mentalidade, uma consciência de um país unificado. Esse país que a gente chama Brasil, que pensa que vai do Rio Grande do Sul até o Amapá, de norte a sul ali, ele é uma construção que está no nosso consciente territorial que vai se formando ao longo das décadas, tá? E isso, na verdade, está em discussão sempre, né? O que nos faz brasileiros, além dessa fronteira política e administrativa, além do território, o que culturalmente, o que nos une, será que são todos, será que tem uma unidade cultural do que é ser brasileiro? Enfim, são questões que a gente não vai discutir agora, mas que elas começam a aparecer por volta desse período que nós estamos começando a discutir, tá? Para a gente entender o processo de independência do Brasil, essa emancipação dessa colônia portuguesa, a gente tem que dar uma olhada no contexto anterior e no contexto europeu, tá? Porque o Brasil, enquanto uma colônia de Portugal, estava intimamente ligado ao contexto europeu, né? Portugal está na Europa. E há um jogo de forças, há uma geopolítica rolando lá na Europa que a gente viu nas últimas aulas, especialmente marcadas ali pela Revolução Francesa, tá? O movimento iluminista. Então, tem um movimento de ideias e tem acontecimentos muito importantes, políticos e culturais acontecendo na Europa, que vão impactar aí na independência das Américas, né? Não só do Brasil, mas de outros países, né? Estados Unidos e depois as colônias da América Espanhola, da América Francesa e da América Portuguesa também, tá? Bom, gente, uma coisa que é importante a gente lembrar, vamos dar uma olhada nessa imagem aqui, comecem a analisar essa imagem. Ela se chama destruição do antigo sistema colonial. O que quer dizer isso? A destruição do antigo sistema colonial. Veja só, vai analisando essa imagem aí, esse castelo e essas bombas sendo atiradas aí nesse castelo, nesse edifício, né? Olha só, o contexto europeu do século XVIII, ele vinha sendo marcado pelas ideias do iluminismo, pela Revolução Inglesa, pela Revolução Francesa, que, a grosso modo, significava a crítica ao regime absolutista monárquico, a crítica ao sistema mercantilista de economia e a imposição das ideias liberais. As ideias liberais que defendiam o quê? A liberdade de expressão, né? O fim da censura. Dá uma olhada aqui, o que está escrito aqui nessa bandeira? Censura. Tá? Então, estão bombardeando a censura. Espoliação fiscal, ou seja, aquele controle do Estado sobre as atividades econômicas, estão bombardeando a espoliação fiscal, o abuso fiscal, restrições à indústria, a economia do século XVIII e do século XIX começa a sofrer transformações com a Revolução Industrial na Inglaterra, que a gente ainda vai dar uma olhada, e a necessidade de se ampliar mercados consumidores e a burguesia, a classe que está saindo fortalecida dessa transformação
econômica e eles estão querendo bombardear o antigo sistema mercantilista, o sistema de pacto colonial. Veja só aqui essa bandeira, pacto colonial. Lembra o que era o pacto colonial? A colônia só pode comercializar com a metrópole. Tudo que entra na colônia tem que entrar pela metrópole, pelos barcos, pelos navios da metrópole. E tudo que chega na metrópole tem que vir, todos os produtos que saem da colônia passam necessariamente pela metrópole. Tá? Então, essa política protecionista, o pessoal na colônia, que está começando as colônias estão crescendo, estão aumentando a população e estão desenvolvendo novas ideias, estão começando a questionar o pacto colonial. Né? Então, bombardeio ao pacto colonial. Opressão administrativa, forte crítica à burocracia administrativa das monarquias, dos reinos, dos impérios coloniais. Né? Então, veja só, cada uma dessas bombas é um grande acontecimento que está acontecendo no mundo, na Europa e no mundo. Veja só o primeiro, iluminismo, então bombardeio de ideias, críticas ao antigo sistema colonial, etc, etc, etc. Independência dos Estados Unidos da América. Vocês não viram ainda a independência dos Estados Unidos, mas eu vou deixar as aulas disponíveis para vocês. Tá? A independência dos Estados Unidos foi importante porque ela representou a Constituição, o primeiro país a se tornar independente, muito a partir das ideias do iluminismo. Tá? A Constituição norte-americana é muito inspirada no iluminismo. E com a independência, cria-se a primeira república aqui nas Américas, o primeiro país a se tornar independente. Tá? Revolução Francesa, veja só, a gente já teve muitas aulas de Revolução Francesa, a gente já viu como ela representou um ponto de virada ao cortar a cabeça do rei, ao impor a ordem liberal e ao universalizar o sistema de educação para todos, a justiça equitária para todos. E, junto com a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, bombardeando aqui também essa antiga ordem do pacto colonial, do antigo sistema colonial, do mercantilismo. Tá? Então, a Revolução Industrial também vamos ter uma aula sobre isso. Ela muda totalmente a forma de se produzir bens e de vender e consumir. E país que está passando pela Revolução Industrial é país que quer mercado consumidor, tá? E mercado consumidor não combina com colônia, porque colônia funciona à base de trabalho escravo. E trabalho escravo não é interessante para a indústria, uma vez que escravo não é assalariado. Se escravo não é assalariado, logo ele não pode consumir objetos e produtos industrializados. Então tem uma lógica econômica se transformando, é bom ficar atento. Estamos vendo a passagem, gente, do mundo moderno para o mundo contemporâneo. A Idade Moderna está em transição para a época contemporânea. O marco oficial é a Revolução Francesa, mas não é só isso não. Tem que ver a Revolução Industrial, o movimento iluminista, a independência dos Estados Unidos e essa mudança de mentalidade em todos os âmbitos, econômico, político, social e cultural, ok? Bom, e o que isso tem a ver com o período joanino e a independência do Brasil? Tem tudo a ver, porque vamos começar a avançar aqui, com a Revolução Francesa, a gente já viu o que aconteceu. Logo após a Revolução Francesa, a França entrou num caos, as ideias da Revolução se espalharam pela Europa e os países europeus fizeram de tudo para conter essa expansão dessas ideias. Mas não vai ter sucesso, porque Napoleão Bonaparte, um general de destaque dentro desse processo, vai assumir a liderança da França, né? Vão conceder plenos poderes ao Napoleão e ele vai iniciar um processo de expansão por toda a Europa. Isso foi o que vimos na última aula. Quem não assistiu deve revisar essa aula porque ela é fundamental para entender tudo o que está acontecendo. Tá?
uma escada onde cada degrau é importante. Se pular o degrau, vai começar a bagunçar, tá? Então tem que dar uma olhada nas últimas aulas, Revolução Francesa e Era Napoleônica, né? Vocês se lembram desse mapa? Não sei se eu mostrei na última aula, mas só que é um mapa de 1812. E é um mapa que mostra a extensão dos domínios franceses pela Europa. Então veja só, tudo que está em azul aqui constitui a França na época. E a França naquela época era maior do que a França atualmente. Pode ver que você tem um pedaço da Holanda, um pedaço da Bélgica, né? Luxemburgo, você tem um pedaço da Itália, um pedaço do que seria a Espanha. Você tem a França era grande e não só isso, ela também com Napoleão expandiu seus domínios sobre parte do que seria a Alemanha atualmente, né? Então você pode dar uma olhada aqui como o território da França está se alargando, domínio napoleônico, tanto a oeste, tanto a leste da Europa, quanto a oeste da Europa. Veja só a Espanha. A Espanha ficou sob domínio francês. Napoleão simplesmente colocou o primo dele, Luís Bonaparte, como o rei da Espanha, né? o, o próprio primo. E territórios também da Itália, né? Não existia Itália, era uma série de reinos, mas um desses reinos, o reino de Nápoles, ficou sob domínio de Napoleão. Então veja só o tamanho dos domínios napoleônicos. E o que Portugal tem a ver com isso? Portugal tem tudo a ver porque em 1807 o Napoleão vai invadir Portugal. E ele vai invadir Portugal e vai ficar ali por alguns meses, tá? E quem vai socorrer Portugal vai ser a Inglaterra, que está aqui, tá? A Inglaterra e Portugal tinham uma aliança político, militar e econômica de muito tempo, desde lá de 1702 com o Tratado de Methuen. E esse tratado, que é o Tratado dos Panos e Vinhos, formalizava uma aliança econômica. O Reino Unido forneceria tecidos e panos para Portugal e Portugal forneceria seus vinhos, né, o vinho do Porto, para o Reino Unido. E além dessa aliança econômica, os dois se prometiam alianças militares em casos de conflitos internacionais. Acontece que na época de Napoleão, Napoleão pressionou Portugal, deu um ultimátum a Portugal, falou assim, ó, se você continuar realizando comércio com a Inglaterra, a nossa principal concorrente e rival no campo da economia e da política na Europa, nós vamos invadir Portugal. E o Dom João, que era o rei de Portugal na época, ficou numa encruzilhada, porque o exército napoleônico era o mais poderoso dentro da Europa. Lembrando que a Inglaterra é uma ilha, então ela está separada do continente europeu. E o Dom João ficou numa encruzilhada, porque se ele falasse não para o Napoleão, Napoleão simplesmente invadia Portugal com a maior facilidade e não era isso que o Dom João queria. Agora, por outro lado, a Inglaterra falava o seguinte para Portugal: se você fizer comércio com a França e deixar de fazer comércio com a gente, nossa aliança está terminada e nós, Inglaterra, iremos invadir Portugal eventualmente. Então, Dom João falou: ó, eu tenho que escolher um lado, ou a França ou a Inglaterra. E ao final de 2 anos de postergação, isso Dom João foi muito habilidoso, tá? Porque ele ficou adiando a decisão tanto para o lado da França quanto para o lado da Inglaterra. Seus diplomatas ficaram lá enrolando um e outro até ele não ter mais saída. Em 1807 ele formaliza sua aliança com a Inglaterra e
a França invade Portugal, tá? E Napoleão invade Portugal, só que a família real portuguesa, dias antes da invasão de Napoleão, simplesmente faz as suas malas, junta seus principais homens, bota seus homens mais inteligentes, seus políticos, toda a sua equipe administrativa, toda a família, toda a realeza e a aristocracia portuguesa, bota em vários navios e parte em direção ao Oceano Atlântico rumo ao Brasil. Isso em novembro de 1807 e numa viagem que vai chegar no Brasil em 1808, em janeiro de 1808. Tá? Então, fato inédito, pela primeira vez você tem um rei europeu vindo para a colônia, vindo morar na sua colônia, fugindo de uma invasão militar em seu território. Tá? Olha só aqui essa imagem, os barcos portugueses e o pessoal embarcando rumo ao Brasil, só gente da realeza e da aristocracia. O povão ficou lá esperando o exército napoleônico atacar e invadir o país. Então, nesse momento, a gente tem a fuga da família real para o Brasil. E isso modifica totalmente a dinâmica geopolítica da Europa e modifica totalmente a realidade da colônia brasileira, porque agora o Brasil tem o seu rei morando, tem o rei morando dentro da colônia. Então a colônia vai se transformar, vai modificar tudo dentro da colônia. A economia, a política, a cultura e a urbanização, enfim, uma série de coisas, tá? Vamos dar uma olhada aqui, gente, nesse quadro, tá? Só para a gente repassar. Napoleão tinha fechado a Europa, tinha proibido a Europa de fazer comércio com a Inglaterra em 1806. Portugal não aderiu e aí, por consequência dessa não adesão, em 1807, Napoleão invade Portugal e a família foge para o Brasil, sob proteção dos ingleses. Inclusive, Napoleão vai ficar uns meses lá em Portugal, né? Inclusive, lendo uma documentação, no momento que eu estava estudando para minha dissertação, eu li uma documentação sobre as primeiras atitudes dos franceses em Portugal. E olha só que interessante, uma das primeiras coisas que o Junot, que era o general francês, fez em Lisboa, foi mandar matar os cachorros de rua, porque havia muitos cachorros em Portugal. Ele falou que nunca viu tanto cachorro de rua, cachorros espalhados em tudo que era canto, andando aos bandos, procriando e mordendo as pessoas nas ruas. Interessante, né? Então ele vai ficar uns meses por lá e até que o exército inglês vai conseguir expulsar os franceses e vai ficar lá, vai ficar um Lord Protetor inglês tomando conta de Portugal, e as elites portuguesas vão formar ali um governo interino, né? Um governo que é provisório ali, enquanto o rei não volta para Portugal. Só que o rei já está no Brasil e vai ficar anos no Brasil, tá? Olha aqui o nosso rei, Dom João VI. Isso é uma representação do Dom João VI. Não quer dizer que ele era assim. É uma representação. Toda representação modifica muito a realidade, né? Mas veja só, essa é a imagem mais próxima que nós temos, segurando a sua coroa aqui, tá? E ele veio também com a sua esposa, Carlota Joaquina, mais conhecida como a Megera de Queluz, porque ela era odiada pela corte portuguesa, odiada pelo povo, uma mulher extremamente cheia de conflitos com seus parentes, com a gente de Portugal. E diz aí a história que ela bebia 20 litros de cachaça com limão todos os dias, né?
Então, essa é a imagem estereotipada, né, da Carlota Joaquina. Inclusive, quando ela veio, parece que odiou o Brasil também. Veio para o Brasil e falou que, numa das frases que ela soltou, ela falou: quando eu voltar para a Europa, eu vou estar cega de tanta gente negra que eu vejo no Brasil. Ela odiava o Brasil porque fazia muito sol e tinha muitos africanos e ela, extremamente racista, tá? Odiava a paisagem social, a paisagem natural, o clima, enfim, ela teve horror ao Brasil. Então, mas é a rainha, tá? A esposa de Dom João VI. Bem, gente, agora a gente tem que olhar quais são as consequências econômicas, políticas e culturais com a vinda da família real para o Brasil, tá? Vamos dar uma olhada aqui nesse quadro, tá? Dom João e a família real no Brasil, a abertura dos portos. A abertura dos portos é crucial. Ela acontece, o que ela significa na prática, essa abertura dos portos? Significa o fim do antigo pacto colonial, do antigo pacto exclusivista de comércio Portugal e Brasil. Explica de novo. O fim do pacto colonial, o pacto colonial significava que todos os produtos, todas as mercadorias que chegavam no Brasil, por exemplo, ferramentas, por exemplo, alimentos, tudo tinha que vir diretamente de barcos comerciantes portugueses. Tá? Tudo que saía do Brasil, por exemplo, açúcar, por exemplo, minérios, por exemplo, tabaco, tudo que saía do Brasil tinha que passar pelos portos de Lisboa para depois ser redistribuído pela Europa. Essa lógica implicava num grande lucro para os comerciantes portugueses e para a coroa portuguesa que também taxava esse comércio. Então, a lógica do pacto colonial é justamente essa, né? Explorar ao máximo a colônia para que a metrópole enriqueça. Quando o Dom João vem, uma vez que os ingleses é que protegeram Portugal e uma vez que os ingleses é que escoltaram a viagem do Dom João, a fuga da família real e da corte portuguesa para o Brasil, então o Dom João, em resposta, em retribuição, na verdade retribuição não é bem a palavra, né, mas é quase que uma imposição dos ingleses para que o Dom João fizesse isso, ele vai estabelecer o livre comércio com a Inglaterra do Brasil. O que significa que todos os produtos agora, além dos produtos portugueses, os produtos ingleses têm inclusive privilégios sobre os produtos portugueses e qualquer outro país em vender seus produtos para o Brasil. Tá? E qualquer produto que saia do Brasil pode ser comercializado diretamente com os ingleses. Tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que agora quem está enriquecendo com a colônia Brasil não é mais tanto Portugal, e sim muitos comerciantes ingleses. A burguesia inglesa começa a enriquecer com o comércio com o Brasil. Tá? Na prática, é o fim do pacto colonial e, para alguns autores, é o início da colonização do Brasil pela Inglaterra. Né? Colonização no sentido econômico. Porque, olha só que interessante. Deixa eu ver se tem aqui nesse próximo quadro. Nesse quadro aqui. Que é um tratado de 1810 do comércio e navegação. Significa que qualquer produto inglês vai pagar somente 15% para entrar dentro do Brasil. Os produtos portugueses, por sua vez, vão pagar 16%, ou seja, é mais caro comprar de Portugal do que da Inglaterra. E os demais países, 24%. Né? Então a Inglaterra, se a Inglaterra agora vende, sabe o que para o Brasil? Bugigangas. Olha aqui. O que são bugigangas? Produtos supérfluos que não atendem
as necessidades da realidade do Brasil, como por exemplo, patins de gelo, cachecol. Não é interessante? A elite que habitava aqui, o Brasil, agora vai começar a comprar patins de gelo, cachecol, uma série de produtos ingleses, tá? No calor de 40 graus. Porque a taxa de importação é muito mais baixa do que dos produtos portugueses, né? Isso dá um enorme lucro para as elites e favorece o domínio inglês, o domínio econômico e depois do econômico cultural também sobre o Brasil, né? Agora o pessoal vai querer aprender inglês, né? E isso vai, de certa forma, acelerar a independência do Brasil de Portugal, né? Já que agora o Brasil vai começar a experimentar o que é fazer comércio com outros países, o que é ficar livre do domínio português e vai querer agora ser um país autônomo, independente, um país que quer decidir seus próprios caminhos, né? Então, o fim do pacto colonial com o com o tratado de comércio e navegação, a abertura dos portos, o tratado de comércio e navegação são os dois principais eventos que sinalizam, começam a sinalizar a independência do Brasil, tá? 1808, abertura dos portos. 1810, o tratado de comércio e navegação. Tá sinalizando aí, ó, para os estudiosos é o prenúncio da independência do Brasil, tá? Então, muito importante isso. Outras cláusulas que estão pressupostas aí nessa vinda aí da família real e nesse tratado de comércio e navegação, né? Liberdade jurídica, ou seja, a liberdade de dentro do próprio Brasil, agora as instâncias jurídicas não precisam mais recorrer a Portugal, não precisam mais consultar Portugal. Elas, já que o rei está aqui, então aqui mesmo é que vão ser decididas as questões jurídicas, a aplicação da pena, quem vai ser punido, quem não vai ser, quem roubou vai ser punido dessa forma, quem superfaturou vai ser punido dessa forma, né? Todas as questões jurídicas no âmbito da administração, no âmbito penal, vão poder ser resolvidas aqui mesmo no Brasil. Então o Brasil está experimentando, a colônia está experimentando o gostinho da liberdade, né? Já experimentou com a Inglaterra no comércio, agora está experimentando liberdade jurídica. Liberdade religiosa, tá? Então significa que você pode agora, né, praticar cultos, praticar sua religião que não seja necessariamente a católica, tá? Então isso significa liberdade religiosa, mais uma ideia aí vinda do iluminismo, né? A extinção do tráfico negreiro. Olha que interessante. Será que isso foi colocado em prática? Olha só, é uma cláusula que está pressuposta desde lá de 1810, a extinção do tráfico negreiro. Significa que na lei, o tráfico, o comércio de africanos na costa da África, na costa da Guiné, na costa do Ouro, para o Brasil está proibido pela lei. Não pode mais fazer comércio de pessoas, de humanos, com esse fim. Isso está na lei, tá? Agora eu pergunto para vocês, isso vai ser cumprido? Isso vai ser cumprido? Na prática vai ser realizado? É aquele tipo de lei que todo mundo tapa os olhos, está no papel, mas ninguém obedece. Veja só que hipocrisia. Então, pela lei, o tráfico negreiro está extinto, mas ele, na prática, só vai ser extinto em 1850. A escravidão vai continuar até 1889, 1888, tá? Com a abolição.
escravidão interna aqui, o comércio interno dentro das províncias vai continuar liberado. O problema é o comércio transatlântico. Então, né, por essa lei, que foi uma lei pressionada ali pela Inglaterra, né? A Inglaterra dizia o seguinte, ó, vocês têm que acabar com o tráfico negreiro porque eu quero vender meus produtos industrializados e eu não quero saber de escravo sem receber salário. Porque como que eu vou vender aqui meus produtos? Como que eu vou vender? Como que a minha indústria vai se alimentar? Né? Indústria de produção em larga escala. Quem é que vai comprar minhas bugigangas? Então eu quero o fim do tráfico negreiro também. Então o Dom João VI fala, então tudo bem, vamos criar uma lei aqui e extinguir o tráfico negreiro. Só que na prática, liberdade total para os barcos, para os navios negreiros, né? Inclusive, a Inglaterra tinha como punição, caso, né, descobrisse um barco traficando africanos, poderia afundar esse barco. E isso acontecia uma vez ou outra, de navios negreiros serem pegos no Oceano Atlântico pela Marinha Inglesa, e a Marinha Inglesa joga a carga fora para dar prejuízo para os portugueses, para os comerciantes portugueses e luso-brasileiros, né? Então você tem muitas pessoas morrendo nesse Oceano Atlântico, nesse tráfico ilegal, porque são abordados pela Marinha Inglesa, e a Marinha Inglesa exige que a carga, no caso os escravos, sejam jogados em alto mar. Então, um episódio grotesco e horroroso da história humana, tá? Mas que está ligado a essa ideia de acabar com o sistema escravista em função de um sistema assalariado. E em 1815, avançando ainda mais um pouco, o Brasil ainda vai oficialmente deixar de ser uma colônia e vai ser elevado ao status de Reino Unido a Portugal e Algarves. Tá? É o título oficial. O Brasil, uma vez que o Dom João VI está no Brasil, o status oficial do Brasil vai deixar de ser uma colônia para passar a ser parte do Reino Unido de Portugal, ou seja, emancipou um pouco essa colônia. Agora ela não é mais uma colônia exclusiva, ela é agora um Reino Unido, faz parte do Reino de Portugal. Estão vendo como estão sinalizando, aos poucos está sinalizando para o gostinho da liberdade? O Brasil está experimentando o gosto da liberdade, e isso vai culminar lá em 1821. Mas vamos avançar mais um pouco, tá? Vamos dar uma olhada nas principais realizações do período joanino. Mas isso vamos fazer num vídeo à parte para não ficar muito longo e muito cansativo.